E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E você conhece a origem da primeira versão da Liga da Justiça? Quem eles enfrentaram para depois decidir formar essa equipe de heróis? Bom, hoje eu vou contar como surgiu tudo isso, é até a origem ultra secreta, né? Porque já teve uma história da origem secreta que é uma coisa mais secreta ainda. E até como estamos na primeira versão, lógico que vamos falar da Liga da Justiça pré-crise, né? E até que muitos achavam que ela foi formada a partir da luta contra o Starro. Até o Starro hoje em dia está um pouco popularizado porque ele apareceu no filme do Esquadrão Suicida, né? Mas nos quadrinhos dele tem uma pequena diferença. Porque assim, o Starro é uma estrela do mar gigante que viaja pelo espaço conquistando planetas por onde passa. Até no filme ele não estava querendo conquistar em si, né? Ele é meio que foi capturado. E nessa primeira versão do Starro nos quadrinhos, ele não conseguia produzir os mini Starros. E sim, ele acabava controlando estrelas do mar da Terra que cresciam, né, ficando do mesmo tamanho que ele, e até com os mesmos poderes do Starro original. E essa história de fato foi a primeira aparição da Liga da Justiça, mas já vemos de cara que não foi a origem, pois quando o Aquaman fica sabendo, né, da presença do Starro, foi o primeiro a ver essa ameaça, ele já convoca a Liga, né, eles vão até para um encontro no QG deles, né, que é dentro do Monte da Justiça. E após essa reunião no QG, eles meio que dividiram tarefas, né? No caso, o Aquaman voltaria para o mar caso o Starro voltasse para transformar mais estrelas do mar. E, enquanto isso, os demais se dividiram em grupos para tentar parar cada um desses clones da Estrela do Mar Gigante. E nessa versão, o Starro consegue deixar toda a população da Terra em transe só com palavras, ele não precisava colocar os mini Starros controlando, e só quem não é afetado são os heróis da Liga e um adolescente chamado Snapper K. E ele até depois consegue derrotar os três clones do Starro, e graças à ajuda do Snapper, porque antes de ocorrer isso, ele estava mexendo com coisas de jardinagem. E graças aos produtos que ele estava usando, meio que criou uma aura que ele não era capturado pelo Starro. Então eles usaram justamente esse produto para derreter o vilão. E uma curiosidade é que o Snapper vivia estalando seus dedos, fazendo o som de Snap, né? Aquela onomatopeia, talvez o nome dele veio daí. E no fim, o Snapper vira um membro honorário da Liga, né? Até para representar o leitor adolescente lá com os heróis. E até nesse vídeo aqui acima nós já contamos uma história depois, né, no futuro, que o Snapper K acaba traindo a Liga da Justiça. E teve outra curiosidade bem interessante que eu só percebi nessa pesquisa. Vocês, sim, acabaram de ver a capa dessa primeira revista, né, da Liga da Justiça, a primeira aparição na The Brave and the Bold, e perceberam que não tem Superman e Batman na capa. E ok, porque eles mal aparecem na história, lutando com o Starro e tudo mais. Mas na própria revista da Liga da Justiça número 1, eles atuam contra o vilão, que é o Despero aqui, mas também não tá na capa. Então eu fui olhando uma a uma, e o Superman e o Batman não aparecem em nenhuma das capas da Liga da Justiça, e a primeira é somente no ano de 63, naquele primeiro crossover de Terra 1 com Terra 2. E eu fiquei até me perguntando o porquê disso. Por que não colocar os dois heróis que mais vendiam revistas no grupo da Liga da Justiça, né? Se alguém souber o porquê que eles fizeram isso, coloca aí nos comentários, que é uma curiosidade que eu não achei. Porque é meio que o inverso de hoje em dia. Até onde não cabe, o pessoal dá um jeito de colocar Batman, qualquer coisa da família Morcego, para tentar vender um pouco mais. E grande parte do público conheceu a origem do grupo de heróis da Terra 1 justamente em Liga da Justiça número 9, né, contada em uma forma de flashback. Nessa história, eles estavam comemorando o aniversário de 3 anos da equipe, e até assim, o Arqueiro Verde tinha entrado há pouco tempo na Liga, então eles decidiram contar a origem da Liga, a primeira vez que eles surgiram, para o Oliver e também para o Snapper K, que também não sabia dessa origem. Então, o Caçador de Marte começa contando que um certo dia, enquanto ele estava patrulhando sua cidade lá em Middletown, ele viu que toda a população se transformou em pedra, e depois até ele encontra o gigante que está fazendo isso acontecer, um gigante também de pedra. Então o John Jones lê a mente do gigante e descobre que ele é um Apelaxiano, que é uma raça de seres onde cada um é feito de um elemento diferente, ou fogo, gelo, rocha, vidro, árvore, enfim. E aí ficamos sabendo que o líder dos Apelaxianos tinha morrido, e eles fizeram meio que uma competição para eleger quem seria o próximo líder. Então, alguns candidatos tinham que ir para a Terra, que é o planeta mais próximo, e com condições para eles sobreviverem e tentar conquistar a Terra.
Então daí foram lançados 7 meteoros, cada um sendo um ser de Apelax, e eles vão parar justamente na Terra. E até esses seres de Apelax, eles se adaptam facilmente à batalha, porque até esse tipo de pedra, ele descobre que a fraqueza do Caçador de Marte é o fogo, mas ainda assim o John Jones consegue derrotar ele. Após isso, o Caçador de Marte vai em direção ao único meteoro que não abriu, e quando ele chega lá, ele acaba virando uma árvore. E após isso, os demais membros da Liga, cada um conta sua versão da história, né, onde eles estavam no momento, e todos têm o mesmo plot. Eles enfrentam um apelaxiano, e depois eles vão até esse meteoro que não abriu, e acaba virando árvore também. Então, o Aquaman enfrenta um apelaxiano de vidro, a Mulher Maravilha luta com meio que uma gosma, o Lanterna Verde contra um pássaro amarelo, e o Flash contra um ser de fogo. E graças a um trabalho de equipe desses heróis, eles conseguem se soltar e acaba derrotando o Apelax de madeira que tinha saído lá do último meteoro. Enquanto isso, o Superman e o Batman eles estavam também trabalhando em equipe e acabam derrotando o Alien de diamante graças a uma ideia muito louca do Superman de esfregar o diamante ao contrário e voltar a ser carvão, né? É a história bem já padrão, Era de Prata aqui. E por fim, os 7 heróis agora reunidos, eles conversam e o Batman sugere que eles formem um clube ou uma sociedade. O Flash dá uma ideia de uma liga que lutasse contra o mal e daí que surgiu a Liga da Justiça. Essa história contra os Apelaxianos foi até contada em um dos episódios da Justiça Jovem, né, que até eles depois que foram capturados, eles foram meio que guardados como estátuas, meio souvenirs, na sala de justiça. The original 7 members of the League drove the energy beings off-world. The empty husks the aliens left behind became the League's first trophies. Mas e se eu disser aqui que essa história de origem com os Apelaxianos não foi a verdadeira origem do pré-crise, e sim uma mentira fabricada? Na verdade a história aconteceu, mas esse não foi o encontro deles. No ano 77, a DC recontou essa história de origem da Liga, e tudo começa com o Arqueiro Verde vendo os arquivos de missões, né, da Liga e percebendo que aquela história que eles contaram para ele em 62 era tudo uma mentira. E ele descobriu graças a um erro que a própria Liga não se tocou. Eles estavam comemorando 3 anos de formação em fevereiro de 62, justamente a data da revista que saiu, a Liga da Justiça número 9. Mas o Hal Jordan, que estava nessa origem contra os Apelaxianos, só virou Lanterna Verde em setembro de 59, 7 meses depois da suposta origem. O Superman já percebe que eles vacilaram, né, na questão dessa data, tenta até dar uma saída para a mentira, mas acaba não conseguindo. Então eles decidem contar toda a verdade para o Oliver. Então eles ligam um vídeo do Caçador de Marte já se desculpando, né, porque se ele está mostrando esse vídeo é porque, né, tem que contar, porque mentiu, e ele vai explicar agora o motivo do porquê disso. O John Jones reconta sua origem, de como ele veio parar na Terra, com algumas adições, principalmente mostrando que naquela época a população dos Estados Unidos, né, na época da Guerra Fria, estava com medo de qualquer instante ter um ataque nuclear, aquela paranoia de tudo, né? E detalhe aqui que eles fizeram até uma paródia do psicólogo maluco que contei aqui no vídeo dos bastidores da Era de Ouro, gritando para algumas pessoas, né, um pequeno grupo, que crianças que leem quadrinhos viram delinquente. Então, em um certo dia, antes do Caçador de Marte e os demais heróis criarem a Liga da Justiça, o Marciano estava cada vez mais frustrado porque ele não conseguia consertar o cérebro robô, né, que é aquela máquina que o trouxe para a Terra. Então ele decide até que ele ia parar de combater o crime sempre invisível, porque ele estava até pensando em se revelar para o público, já que ele não conseguia voltar para lá, não fazia sentido ele ficar continuando invisível. Então, no mesmo instante que isso acontece, o Comandante Blanks, né, e seus capangas aparece na casa do John Jones. E até para entender essa origem do John Jones, quem é esse Comandante Blanks aqui, vocês precisam assistir o vídeo lá anterior que eu fiz sobre o Caçador de Marte. E até algumas pessoas viram essa luta entre os marcianos por conta justamente da arma que o Blanks usou, que fazia com que os marcianos revelassem sua verdadeira forma. O Flash aparece durante essa batalha, e o John até tenta convencê-lo que ele não é o inimigo, mas assim, a população estava ficando muito agitada e paranoica, achando que o mundo estava sendo invadido por marcianos. Inclusive, até acharam que o Flash era um dos inimigos, né? Como é que você prova que realmente o Flash é o Flash e tudo mais? Como é que ele nunca foi um inimigo antes? Então, para conter isso, o Flash vai até Metrópolis para tentar encontrar o Superman, sendo que ele nunca encontrou antes. E quando ele chega lá,
Além do Superman, ele acha o Batman e o Robin, e aí eles contam toda a situação que está ocorrendo. Daí eles partem para a cidade de Middletown, né, que é a cidade do John Jones, e com a ajuda do detetive Roy Raymond, que seria um detetive que tinha um programa de TV chamado Impossível, mas Real, eles acabam convocando vários heróis da época ali para ajudar nessa luta contra os marcianos. Dentre os heróis, todos na versão da Terra 1 aqui, né, estavam os Falcões Negros, os Desafiadores do Desconhecido, o Homem-Robô, o Vigilante, novamente não confundir esse Vigilante com a versão lá de Sete Soldados. Também estava o Congo Bill juntamente com o Gorila, o Rex, né, o cachorrinho, o Cão Maravilha, o Homem Borracha também estava por aqui, nessa versão da Terra 1 também, o Aquaman, a Mulher Maravilha e também tinha o Jimmy Olsen e a Lois, né, porque tinha que ter lá também. E voltando ao presente, o Arqueiro Verde até indaga do porquê que ele não foi convocado para essa batalha também. Mas ele mesmo lembra que ele estava em uma missão, até numa ilha em formato de estrela, que é justamente a revista que ele apareceu na época também que isso aconteceu, que é em fevereiro de 59. Então, esses vários heróis se dividem em 3 grupos, e após muita perseguição e uma dica do Hal Jordan, né, que realmente ele não era Lanterna Verde aqui, eles acabam encontrando os marcianos brancos lá perto de um foguete. E mesmo os marcianos sendo fortes, eles não foram paros para o Superman, Mulher Maravilha, Flash e Aquaman. E após eles derrotarem o Blanks e seus súditos, eles conseguem salvar o Caçador de Marte que estava amarrado ao foguete. E então é aí que ele conta toda a sua história para o pessoal da Liga. O Superman até fala que vai devolver todos, inclusive o John Jones, para Marte, mas aí o Caçador de Marte pede para ficar, dizendo que a Marte que ele conhecia já não era mais a mesma, cheia de guerras, que lá o mal venceu, contrariando até o início da revista que ele queria voltar para Marte. Então você vê que o cara realmente era muito mentiroso, né? Ele parece até aquela pessoa que você convida para sair, ela topa, mas depois fica procurando um bocado de motivo para desistir. É exatamente o que ele estava fazendo aqui. E ele até complementa que na Terra ainda tem a luta do bem com o mal, e aqui o bem poderia vencer e ser um mundo melhor para se viver, né, no caso. Então a partir daqui que ele decidiu ser, nesse mundo, um caçador de Marte. Aí o Flash até argumenta para o Caçador de Marte que ele ficando na Terra e se revelando naquele momento poderia gerar meio que uma paranoia, né? Porque acabou de ter essa invasão de Marte, estava na mídia, e ele poderia ser considerado ainda um invasor. Então eles sugeriram deixar a poeira baixar por uns 6 meses e depois se juntarem para formar a Liga da Justiça. O Batman já adianta que não é muito de equipes, né, contrariando até a outra origem que foi ele que deu a ideia, mas o Flash e o Superman pede que ele repense nesses 6 meses. E a partir daí é a história que conhecemos, né? No caso, o John Jones ele perdeu sua habilidade de combater o crime invisível graças àquele marciano amarelo também que contamos no vídeo do Caçador de Marte, e casou que em 6 meses ocorreu justamente a invasão dos Apelaxianos, e daí que eles formaram a Liga da Justiça com o Lanterna Verde incluso. E eu achei até legal essa nova história porque até casa com a origem da Liga lá do desenho, né? Porque justamente a primeira vez que eles se juntaram foi para combater os marcianos brancos. Então é isso, pessoal. Vocês conheciam essas histórias? Deixa aí nos comentários o que é que você acha. Se você realmente achava que a versão da origem era com Starro ou com os Apelaxianos, ou se realmente alguém já tinha conhecido essa ligação da Liga da Justiça antes, né, com esses marcianos brancos. Então deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, dá uma compartilhada nesse vídeo para os amigos para conhecer melhor tudo sobre a Liga e tudo mais. Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!